Lembra quando falei que sem os ajustes internos no metabolismo, a dieta e a atividade física poderiam até trazer benefícios, mas não pelos motivos que você imagina? Nesta aula, vamos compreender a importância da atividade física para o controle da composição corporal, mas não em termos de gasto calórico. Olá, esta é a aula 11, onde nós iremos falar de intensidade e transformação, o poder da atividade física. Então, já deixe o seu like no canal, compartilhe com quem você ama, dê uma força pra gente, é de graça, assim a gente consegue fazer mais conteúdos para você. Pouco importa a contagem das calorias perdidas no seu treino. O que queremos de fato numa atividade física é atingir o limiar das modificações metabólicas. Queremos que o seu treino tenha intensidade suficiente para estimular alguns fenômenos importantes, muito bem estudados e fundamentados pela ciência. Esqueça então as contagens das calorias perdidas no seu treino. Esta aula vai explicar as razões disso. Então, vamos à vinheta. Hoje já sabemos que a prática de atividade física tem funções muito além da queima de calorias. O treinamento físico afeta positivamente os eixos hormonais, o metabolismo energético, o metabolismo muscular e mitocondrial, o eixo hipotalâmico e os centros da fome e da saciedade. Além disso, é responsável por regular diversas respostas epigenéticas responsáveis tanto pela saúde quanto pelo emagrecimento. Então, por que praticar atividade física? O que eu espero de uma atividade física é estimular a capacidade do seu corpo em se adaptar e obter uma resposta metabólica ao treinamento. Isso irá gerar profundo impacto nos diversos campos. Veja a seguir. Na expressão gênica, que a essa altura você já sabe o que é, nos centros hipotalâmicos, obtendo uma função anorexígena, isto é, regulando a fome. No metabolismo do adipócito, aquela célulazinha da gordura, através da insulina e de outros hormônios, que vamos falar aqui também, a leptina, por exemplo, no metabolismo energético da insulina, regulando a função pancreática. No metabolismo muscular e mitocondrial, regulando a função ergogênica e mitocondrial. Na atividade das glândulas tireoide, suprarrenal e gônadas, que produzem os hormônios da vida. Nós vamos ver tudo isso, e é em tudo isso que a atividade física impacta em você. Como o treinamento físico afeta então o nosso hipotálamo, para começar? O principal centro de controle energético do corpo está no hipotálamo, aquele pontinho no centro do cérebro. Ele é responsável por secretar diversos neuropeptídeos que regulam os centros da fome e da saciedade, promovendo sinais orexígenos, aqueles que aumentam a fome, ou anorexígenos, aqueles que diminuem a fome. Sob a ação da atividade física, de média ou alta intensidade, estes centros hipotalâmicos respondem com uma diminuição na atividade do centro da fome, ocasionando uma anorexia induzida por atividade física, entre aspas. Esse mecanismo afeta diretamente um hormônio muito especial que foi descoberto recentemente e que é produzido pela própria gordura, a leptina. A leptina é um hormônio secretado pelo tecido adiposo e responsável diretamente pelo controle da ingestão alimentar. Acredite você. Quando o tecido adiposo está funcionando corretamente, ele libera a leptina para sinalizar saciedade nos centros do hipotálamo. Isso demonstra que a gordura corporal está intimamente ligada ao seu cérebro, através desse eixo hormonal adipócito-hipotálamo, através do hormônio leptina. Isso também demonstra que o tecido adiposo é um tecido endócrino ativo, capaz de se autorregular de acordo com os estímulos dados a ele, como hábitos alimentares, variações hormonais, enzimáticas, etc. Vimos essas alterações todas nas aulas passadas, dá uma checada lá. Já está bem definido pela ciência que a concentração plasmática de leptina varia de acordo com a massa de tecido adiposo, sofrendo um fenômeno semelhante ao excesso de insulina, que é a resistência à leptina. Como ocorre a via do tecido adiposo e hipotálamo através da leptina? Como é que faz essa ligação? Quando perdemos a capacidade de detectar a leptina, tornando nossos tecidos resistentes, perdemos o controle do apetite, gerado a partir de uma resistência à leptina. A obesidade humana assemelha-se a um estado relativo
de resistência à leptina, acredite você, semelhante ao estado de resistência insulínicas que discutimos em aulas passadas. E tudo isso está relacionado à obesidade. As altas concentrações sanguíneas de leptina estão associadas enfaticamente à combinação de resistência insulínica, obesidade, hipertrigliceridemia, hipertensão arterial, doenças cardíacas e vasculares, adicionando mais um aspecto fisiopatológico à síndrome metabólica, ou seja, todas as razões que vimos anteriormente na gênese da obesidade e da síndrome metabólica, estimulada pelo consumo excessivo de carboidratos engordantes, vale lembrar, também irá se traduzir em resistência à leptina, perdendo completamente o controle da saciedade no hipotálamo. Estudos recentes, ainda em andamento, demonstram que injeções subcutâneas de leptina recombinante em pacientes obesos têm um efeito dose-resposta na perda ponderal e da gordura corporal entre homens e mulheres. Esses estudos e seus resultados por si só já demonstram que a chave do problema está no metabolismo do tecido adiposo, como a gente vem falando até agora. Temos grandes esperanças nessa pesquisa. A atividade física regular diminui tanto a resistência insulínica como a resistência à leptina, devolvendo um funcionamento regular para o adipócito, promovendo a melhora na composição corporal. Mas não é só isso. A atividade física mexe também e profundamente com todos os seus hormônios. A atividade física, dependendo de sua intensidade, irá melhorar a performance de vários hormônios do corpo humano e suas funções. Por exemplo, na glândula suprarrenal, cortisol, aldosterona, vitamina D, DHEA e catecolaminas. Na glândula tireoide, irá mexer com o T3 e com o T4. Na hipófise, irá liberar mais GH, o hormônio do crescimento. Nas gônadas, os hormônios esteroides, em especial a testosterona e o estrógeno, também serão privilegiados. Esse conjunto de ações melhora o perfil metabólico geral, trazendo mais saúde, mais performance física e mental e, claro, emagrecimento. Mas a intensidade no treino é muito importante para otimizar esses efeitos. Então temos que falar e perguntar o que é intensidade. Eu quero chamar a atenção para a intensidade do treino. Nosso organismo tem uma capacidade quase infinita de adaptação, do contrário morreríamos nos primeiros meses de vida. Isso significa dizer que qualquer mudança proposta ao metabolismo sofre dois fenômenos, resistência e compensação. Qualquer mudança no metabolismo precisa ter a intensidade suficiente para quebrar a resistência do organismo em permanecer como está e se adaptar, agora num novo patamar fisiológico. Isso é feito por meio da intensidade, o limiar, e da frequência, repetição. As adaptações fisiológicas induzidas pelo treinamento físico dependem principalmente, então, dessa tal de intensidade. O gasto calórico é apenas uma forma de se avaliar a intensidade, não sendo inclusive a melhor delas. Nós podemos avaliar a intensidade do treinamento físico através do nível de exercício absoluto ou produção de potência. Exemplo, medir no pedal 147 watts de potência imprimida. Podemos utilizar o nível metabólico também enunciado como percentual do volume de oxigênio máximo consumido, tal do VO2 máximo. Podemos avaliar também o limiar do lactato produzido no sangue durante a atividade física. Podemos acompanhar a frequência cardíaca. Podemos utilizar os múltiplos da taxa metabólica de repouso, o MET. Ou ainda, podemos avaliar a taxa de esforço percebido, o TEP. Não vou me estender aqui nos detalhes dessas coisas. Eu quero, antes de tudo, transmitir para você uma percepção intuitiva do que é intensidade. E essa percepção intuitiva está relacionada à sua respiração e ao seu batimento cardíaco. Aí fica mais fácil. Vamos entender alguns conceitos básicos sobre isso. Primeiro, o que é VO2 máximo? É a capacidade de consumo máximo de oxigênio limitado por questões da espécie humana. Na atividade física, a capacidade aeróbica ela melhora e o seu corpo responde com mais saúde e emagrecimento. Mas isso só ocorre quando a intensidade do exercício joga você a determinada quantidade de consumo de oxigênio em relação ao consumo máximo de oxigênio da espécie. Estabelecer a intensidade de treino com base no consumo de oxigênio proporciona alto grau de exatidão, mas muito distante do público geral, pois a sua utilização torna necessário monitoramento sofisticado com equipamentos de alto custo. Uma alternativa efetiva e confiável foi estabelecida por algoritmos que associaram a frequência cardíaca ao VO2 máximo. A frequência cardíaca do exercício é conveniente, pois a porcentagem do VO2 máximo e a porcentagem da frequência cardíaca máxima se relacionam de uma maneira previsível independente de sexo, raça, aptidão física, modalidade,
somente é limitada pela espécie humana. Dá uma olhada nesta tabela. Aqui nós temos, neste quadro, a relação entre o percentual da frequência cardíaca máxima e o percentual do volume de oxigênio máximo. O que é isto? Frequência cardíaca máxima ela é delimitada pela espécie do ser vivo. A espécie humana tem uma frequência cardíaca máxima média para a população em geral, assim como tem uma capacidade de absorver oxigênio máxima também na população em geral. Isso já é bem definido para a espécie humana. E aqui, nesta tabela, foi feito então um algoritmo que associou percentual de frequência cardíaca com percentual de VO2 máximo. Lembra que eu estava falando agora que a intensidade ela depende desta ventilação. Quando você atinge uma ventilação acima de 70% da sua capacidade máxima, você então está gerando respostas metabólicas ao seu treino, que irão ser positivas para a sua saúde, inclusive para o emagrecimento. Como é difícil a gente avaliar o VO2 máximo, porque isso precisa de equipamentos de alto custo, aquele equipamento que eu coloco a máscara, eu corro, por exemplo, numa esteira e vou atingir o limiar, ninguém vai correr com esse equipamento para saber se você está consumindo acima de 70% do seu oxigênio máximo, entende? Esta é a situação. Como a gente não tem esse equipamento de alto custo para fazer isso no dia a dia, nós utilizamos a relação algorítmica entre o percentual da frequência cardíaca máxima e o percentual do VO2 máximo. Então, quando você está com 50% da sua frequência cardíaca máxima, você está em 28% do volume de oxigênio máximo consumido. Se eu quero fazer um trabalho de esforço de intensidade com 70% do meu VO2 máximo acima disso, então eu tenho que, no mínimo, atingir 80% da minha frequência cardíaca máxima. Então eu preciso saber qual é a minha frequência cardíaca máxima. Esta relação em porcentagem é importante na prática do dia a dia, uma vez que sua estimativa dispensa os testes de medição do VO2 máximo. A ciência dos exercícios tem nos demonstrado que a capacidade aeróbica e suas respostas metabólicas melhoram quando a intensidade do exercício se mantém numa zona específica, cuja frequência cardíaca varia entre 55% e 70% do máximo. Certamente, para se obter respostas metabólicas, não será necessário um exercício vigoroso, extenuante, ou que cause dano ao paciente, a você. Para a maioria das pessoas, uma frequência cardíaca em torno de 70% do seu máximo já estará trazendo seus efeitos benéficos sem representar necessariamente desconforto. No entanto, é preciso entender que uma pessoa previamente sedentária e obesa terá que exercitar-se dentro desta zona de esforço, acima do limiar inferior, como vemos na figura a seguir. Então, afinal de contas, como calculamos a frequência cardíaca máxima? Um cálculo geral e muito bem aceito é você fazer 220 menos a sua idade. 220 menos a sua idade. Você saberá qual que é a frequência cardíaca máxima para você na sua idade. Aqui nós temos uma tabela geral, então, voltando a esta figura, onde vocês podem observar que para uma pessoa de 20 anos de idade, se eu fizer 220 menos 20 anos de idade, eu vou ter uma frequência cardíaca máxima de 200. E assim, sequencialmente, se eu tiver 50 anos de idade, eu vou ter uma frequência máxima cardíaca de 170. 220 menos 50. 170. Se eu tenho que trabalhar num esforço acima de 70%, então, se a minha frequência cardíaca eu tenho 50 anos e minha frequência cardíaca máxima é 170, eu vou pegar uma faixa acima de 70% de 170, que é, nesta faixa, 119 batimentos por minuto. Então, toda atividade física que eu for fazer deverá atingir uma frequência cardíaca acima de 119 para eu estar nesta zona sensível ao treinamento físico. Aí você estará obtendo uma resposta metabólica para a sua saúde. Vou dar outro exemplo. Eu tenho 60 anos de idade, vamos olhar a faixa dos 60. Então 220 menos 60 dá 160 batimentos por minuto de frequência cardíaca máxima. Se eu tenho que trabalhar numa faixa de 70% acima disso, então eu vou trabalhar em 70% de 160, começa em 112%, ok? Então esta é a faixa
que nós vamos trabalhar para uma pessoa de 60 anos, para uma pessoa de 50 anos. Nós vamos deixar essa tabelinha aí para você dar um print nela, para você saber no seu treino, conforme a sua idade, qual é a frequência cardíaca máxima que você tem que atingir. A zona sensível é a zona de intensidade que promove alterações metabólicas. Outra forma de se avaliar a intensidade do seu treino é através da escala de Borg, taxa de esforço percebido. Vejamos esta terceira figura. Outra forma de se avaliar então a intensidade do seu treino é através da escala de Borg, que é o TEP, taxa de esforço percebido. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa figura? A escala TEP de esforço percebido, na verdade, é o seu esforço subjetivo. Né? Você faz um treinamento físico e ao final do treinamento físico você vai anotar como é que foi para você essa atividade. O problema da escala de Borg é que muitas vezes a mente da gente nos engana. A gente sente mais cansaço, mais fadiga, mais incapacidade do que a incapacidade real de fazer um esforço. Mas é importante para você começar. Se você não tem noção nenhuma, você tem que atingir, eu falo que é uma intensidade onde você atinge aquele sininho. Quando você sentir que você atingiu um sininho da fadiga, da ofegância, e você não conseguir respirar, do batimento cardíaco subindo aqui na garganta, você atingiu um limiar metabólico que vai ter uma resposta bacana para a sua saúde. A escala de Borg, ela define aqui 19, de 6 a 19 pontos, onde você vai ter, por exemplo, a partir da percepção de que seu treino foi leve, você está numa frequência cardíaca abaixo de 60%. Você começa a ter uma percepção de que o treino está sendo duro, essa sua frequência cardíaca, na verdade, já está chegando no limiar dos 70%. Se você acha que o seu treino sentiu que ele foi duro demais para você, é porque você superou a faixa dos 80% da frequência cardíaca máxima. Se foi muito duro, está chegando em 90% dessa frequência cardíaca. E o muito, muito duro, que é aquele que você vomita e desmaia, é porque você exagerou, ok? Então, ficam aí a nossa percepção de como é que você tem que atingir a intensidade no seu treino, ok? Intensidade é imprimir essa potência para que você supere a marca dos 70% do seu batimento cardíaco máximo, que você já sabe agora calcular, 220 menos a sua idade, você sabe que 70% deste valor, a partir daí entre 70% e 80%, 85%, você estará numa zona metabólica de esforço adequado para obter uma resposta metabólica, seja para emagrecer, seja para melhorar o diabetes, seja para melhorar uma hipertensão arterial, seja para melhorar o fluxo sanguíneo, seja para melhorar a força, seja para melhorar a própria capacidade ventilatória dos seus pulmões. Concluindo, a atividade física, portanto, é essencial para a sua transformação, não pela perda de calorias, mas pelos estímulos que ela irá dar para a sua saúde. Ela irá promover mais hormônios, mais oxigenação dos tecidos, maior fluxo sanguíneo, mais mitocôndrias celulares, que é aquela fonte de energia da célula, mais queima e oxidação de gordura como combustível. Fator de anorexia do treinamento físico, vai deixar você com menos fome, de carboidrato inclusive. Dessa forma, busque sempre os seus limites pessoais em cada sessão de treino, praticando com técnica e postura corretas, roupas e calçados adequados, não importando se é somente uma caminhada ou uma aula de CrossFit. O importante é que você imprima intensidade ao seu treino. Para aquele que está no sofá, dar uma volta no quarteirão já vai gerar esta frequência cardíaca acima de 70% do seu limiar daquele momento, daquele estado de sedentarismo. A partir do momento que você está já caminhando durante uma semana em torno do quarteirão, será necessário que você comece a imprimir mais energia nesse treino, mais intensidade, mais força, caminhar mais rápido, pegar uma ladeira, subir uma escada, para que a sua frequência cardíaca novamente volte a subir acima de 70% da frequência cardíaca máxima. E novamente, se você fizer isso por 1 ou 2 semanas, o seu corpo irá se adaptar de novo, a frequência cardíaca irá cair, você estará subindo escada, subindo ladeira, dando 10 voltas no quarteirão e a sua frequência cardíaca normalizou porque o seu corpo se adaptou. O que você tem que fazer? Buscar nova intensidade para a sua nova condição.
Então o treinamento físico, ele tem sempre, para ser eficiente, buscar esta faixa de efetividade acima de 70% do seu batimento cardíaco máximo. E nas tabelas que nós vimos fica fácil de você avaliar e descobrir qual que é a sua frequência cardíaca máxima, ok? Então, eu vou deixar agora uma dica para vocês também, muito importante para finalizar essa aula. Eu vou chamar isso aqui de um bônus para você. Eu vou recomendar para você a prática de exercícios em jejum, chamado de aeróbio em jejum. O aeróbio em jejum é uma modalidade de atividade moderada, que você poderá realizar através de caminhadas, bicicletas, escadas, ladeiras, seja o que for. Esse ritmo será moderado por 20 a 30 minutos pela manhã, ao acordar e em jejum, isto é, antes de ingerir qualquer substância ou alimento que mexa com a sua insulina. Dessa forma, você poderá tomar um café puro com óleo de coco, por exemplo, e isso irá inclusive dar mais energia para fazer um exercício em jejum um pouco mais vigoroso. Depois, você segue para o seu café usual da manhã. Experimente, isso vai ter grande impacto na sua saúde. Não esqueça de deixar então o seu like, se inscreva no canal se ainda não está inscrito, e na próxima aula nós vamos falar de um tema muito importante. Quanto pesa no peso as questões emocionais e psicológicas? A maior parte dos pacientes que falham no tratamento, eles são vencidos pela mente ou pelo coração. Aguarde, te vejo lá. Tchau!